Os algoritmos de tentativa e erro são algoritmos que têm como premissa tentar N possíveis soluções. Em outras palavras, tentar todas as possíveis soluções. Neste caso, a recursividade pode ser utilizada para resolver problemas cuja solução é tentar todas as alternativas possíveis. A ideia para esses algoritmos de tentativa e erro é decompor o processo em um número finito de subtarefas parciais que devem ser exploradas exaustivamente. Algoritmos desta ordem de complexidade geralmente não são úteis sob o ponto de vista prático. Por exemplo, quando n é 20, o tempo de execução é cerca de 1 milhão. Problemas que somente podem ser resolvidos através de algoritmos exponenciais são ditos intratáveis. Problemas exponenciais. É desejável resolver instâncias grandes de problemas de otimização em tempo razoável. Os melhores algoritmos para problemas NP completo têm comportamento de pior caso exponencial no tamanho da entrada. Para um algoritmo que execute em tempo proporcional a 2, não é garantido obter resposta para todos os problemas de tamanho n maior ou igual a 100. Independente da velocidade do computador, ninguém poderia esperar por um algoritmo que leva 2 no expoente 100 passos para terminar sua tarefa. Um supercomputador poderia resolver um problema de tamanho n igual a 50 em 1 hora, ou n igual a 51 em 2 horas, ou n igual a 59 em 1 ano. Tentativa e erro. Tentativa e erro, força bruta ou busca exaustiva é a estratégia mais trivial e intuitiva para a solução de problemas. Consiste em enumerar todas as combinações possíveis para uma solução e avaliar se satisfazem ao problema. Escolhe a melhor das soluções, ou seja, a solução ótima. Apesar de trivial em alguns casos, possui desempenho geralmente muito ruim. Com relação às características dos algoritmos exponenciais de tentativa e erro, eles não seguem uma regra fixa de computação, ou seja, são efetuados passos em direção à solução final e, caso esses passos não levem à solução final, eles podem ser retirados e apagados do registro. E então, o número de escolhas cresce pelo menos exponencialmente com o tamanho da instância. Outra característica é que é construído um componente por vez com relação à solução, tentando assim concluir o processo tão logo quanto for possível identificar que uma solução não poderá ser obtida em razão das escolhas feitas. Entretanto, a técnica dos algoritmos exponenciais torna possível a resolução de muitos problemas NP difícil, com instâncias grandes em um tempo considerado aceitável. Estes algoritmos utilizam o conceito de busca em profundidade, que por sua vez acontece quando o algoritmo começa em uma raiz e explora tanto quanto possível cada um de seus ramos antes de retroceder. Como dito anteriormente, que são efetuados passos em direção à solução final e caso esses passos não levam à solução final, eles podem ser retirados e apagados do registro. Contudo, a eliminação de um nó só ocorre quando for garantido que ele não levará à obtenção de uma solução para o problema. Exemplo 1. Consideramos o problema da mochila. O objetivo é preencher a mochila com o maior peso total, respeitando a capacidade. Suponha uma mochila com capacidade de 15 kg e objetos de peso 12 kg, 2 kg, 4 kg e 8 kg. Este problema possui mais do que uma solução ótima, ou seja, possui soluções ótimas equivalentes. 12 mais 4, totalizando 14 kg,
ou 8 mais 2 mais 4, totalizando 14 kg. Soluções variáveis seriam, entre outras, 12 kg, 2 kg, 4 kg, 8 kg, 2 kg mais 4 kg, etc. Uma solução inviável seria 12 mais 4 kg, pois passaria do valor 15, totalizando 16 kg, que seria inviável para a solução. Exemplo 2. Torre de Hanoi. O problema consiste em passar todos os discos de um pino para outro qualquer, usando um dos pinos como auxiliar, de maneira que um disco maior nunca fique em cima de outro menor em nenhuma situação. O número de discos pode variar, sendo que o mais simples contém apenas 3. A tabela seguinte relaciona o número de discos ao número de movimentos mínimos necessários. Quando aumentamos um disco, a quantidade de movimentos é dobrada e adicionada em 1. Em linguagem algébrica, seja o número de movimentos necessário para transferir n discos, teremos NA é igual a NA menos 1 mais 1. Podemos notar também que a quantidade de movimentos somadas a 1, como na fórmula anterior, passa a ser uma progressão geométrica de razão 2, ou de forma mais simples, os números são potenciais de 2. Então ganha-se uma nova hipótese de que o número de movimentos pode ser determinado por 2 no expoente n menos 1. Para achar uma solução, seria necessário usar algoritmos exponenciais eficientes, aplicando técnicas de tentativa e erro. Um algoritmo exponencial, baseado em tentativa e erro, testaria todas as combinações entre elementos, verificando se a solução é viável, se uma solução possui um valor melhor que a encontrada anteriormente, e seria necessário enumerar todos os resultados para conferir se foi a melhor solução encontrada, o que em muitos casos não tornaria o desempenho do algoritmo eficiente.